Capítulo 131, Retorno. Quando Cole voltou ao jogo, o Glade estava absolutamente crescendo. Havia dezenas de pessoas cuidando de diversas atividades a qualquer momento e em uma determinada direção da clareira. A floresta havia sido desmatada, tanto que Cole podia realmente ver uma barreira dourada brilhante que parecia separar a floresta do que quer que fosse, deitado além dele. Uma rápida olhada na folha de estatísticas de Glades revela a Cole que eles realmente alcançaram o nível bronze V, o que significa que o crescimento foi rápido e sem precedentes. Farida e o conselho poderiam muito bem cuidar do nivelamento da clareira na sua ausência. Ele havia dito a eles que eles estavam encarregados disso em primeiro lugar. Mas mesmo assim ainda havia uma ausência de infraestrutura na clareira, além dos próprios pilares. Mas isso era algo que ele esperava que fosse resolvido quando as missões de assentamento terminassem. As recompensas foram declaradas como projetos, afinal. Todos ao redor pareciam ter algo que precisavam cuidar, e Cole sabia que ele estava ausente há quase 2 dias no mundo real, o que faz com que sua ausência na clareira tenha durado quase mais de uma semana. Eles precisavam fazer as coisas e agir rapidamente, se quisessem ter alguma esperança de não serem deixados para trás pelas outras clareiras que estavam definitivamente lá fora e avançando em qualquer ritmo que pudesse ou não ser mais rápido que eles. De repente, a terra pareceu tremer, uma vibração profunda enquanto as cores pareciam preencher a clareira. Glade, Solitude avançou para bronze rank VII. Cole sorriu, foi uma surpresa bem-vinda, tornou as coisas muito mais fáceis para todos aqui. Ele se moveu, mantendo-se reservado, quase parecia que ninguém aqui sabia mais quem ele era. Mas, novamente, ele não podia culpá-los. Ele estava ausente há alguns dias e aproveitou a oportunidade para descansar, apenas dormir em seu próprio mundo e não se preocupar com as complexidades e segredos de um outro universo. Não foi muito difícil para ele encontrar Farida e, com sorte, o resto do conselho. Durante sua ausência, uma espécie de pequeno pódio foi erguido com tocos colocados em círculo como assentos. Havia 5 assentos ocupados e um sexto grande ficou vago. Parecia que os 5 estavam tendo algum tipo de reunião e com a expressão irritada no rosto de Farida, era óbvio que isso não estava indo a seu favor. Cole passou por algumas pessoas e colocou um pé para subir ao pódio quando um enorme homem-urso, literalmente um homem-urso, usou suas enormes mãos, patas para bater no peito de Cole, jogando-o para trás. Cole se chocou contra a multidão que estava reunida ao redor da área de reunião. Houve uma cacofonia de snickers, risadas e gargalhadas circulando pelo local às suas custas. Ele se sentou e começou a rir também quando seu olhar encontrou o homem-urso. Farida percebeu imediatamente e se levantou. Na verdade todos, exceto Cassandra, haviam se levantado, mas um rápido levantamento se a mão dele tivesse deixado as palavras que tinham dizer enterrado em sua garganta quando Cole se levantou. A essa altura, o homem-urso definitivamente percebeu que algo estava errado. Aqueles que se lembraram dele começaram a sussurrar, então antes que ele se levantasse, já era óbvio para todos que o homem-urso havia atacado o prefeito da clareira. Cole naquele momento estava até ouvindo o 19º aspirante classificado. Isso por si só o deixou irritado, mas dado o tempo que ele esteve ausente, não havia como a classificação ter permanecido a mesma. Ele caminhou até o homem-urso e perguntou: "Você sabe quem eu sou?" Não houve resposta, apenas um balançar frenético de cabeça enquanto corria, dava um tapinha no ombro dele, passava por ele e subia ao pódio e se sentava no toco vazio. Ele se virou para Raven com um sorriso e deu ao chefe do Raven um sorriso conhecedor antes de se virar para os outros. "Sinto muito pela minha ausência nestes últimos dias, tive que cuidar de alguns problemas do mundo real. Mas de qualquer forma, estou de volta agora, e a menos que ainda não tenhamos lidado completamente com a questão da liderança, isto é, se alguns de vocês acham que deveria haver um novo prefeito depois da minha ausência, então, por favor, falem agora para que eu possa arrancar sua espinha e espancá-los até a morte com isso." Curto, doce e direto ao ponto, era exatamente o tipo de pessoa que Cole realmente era, e todos eles sabiam disso o suficiente para não deixar sair uma única palavra de sua boca.
Mesmo assim, Cole deu-lhes a chance de desafiá-lo. Ele não tinha absolutamente nenhuma paciência para a política como um todo, embora fosse muito bom nesse jogo. Com a recente experiência com sua avó e seu avô, ele não teria que lidar com algo semelhante em relação à clareira. Nada foi dito enquanto todos apenas o observavam, e depois de um minuto, Cole acenou com a cabeça e decidiu perguntar: alguma notícia do ninho? Por algum motivo, todos pareceram soltar um suspiro coletivo, enquanto o restante voltava os olhos para Farida. Parecia que ela realmente se tornou a porta-voz do conselho. Ela suspirou enquanto olhava Cole nos olhos o máximo que pôde, então começou a falar. Muitos dos grupos que foram criados para reunir recursos ou talvez até mesmo caçar os próprios Darklings foram vítimas de emboscadas organizadas e de grande escala. E recentemente isso tem se tornado cada vez mais frequente. Alguns de nossos membros foram sequestrados pelos Darklings e todas as tentativas direcionadas de resgatá-los fracassaram, pois mesmo que chegássemos à entrada do ninho, a quantidade de Darklings que sairiam dele sobrecarregaria nossas fileiras antes mesmo que pudéssemos chegar a uma posição firme nisso. Não vou mentir para você, isso tem sido motivo de grande consternação para todos nós. É óbvio que essas malditas coisas estão procurando por algo, ou alguém. Algumas das táticas que eles empregaram até agora são, uma que poderia ser considerada uma estratégia de isca, mas quem eles são? Pare, Farida, não seja condescendente comigo, você e eu sabemos que sou a pessoa que eles procuram. Acabei de me dizer, nenhuma das pessoas que foram sequestradas reapareceu, não é? Cole perguntou, mantendo o olhar em Farida, ignorando todo o resto. Não sabemos porquê, mas atingimos nosso ritmo em relação às operações e ao funcionamento da clareira. Porém, com os ataques constantes, nossa eficiência está sendo afetada e não podemos fazer nada. Mal conseguimos reunir tudo o que ganhamos até agora, então, à luz disso, estávamos todos reunidos aqui para descobrir o que fazer com os problemas do ninho e do Darkling, ou então todos ficaríamos para trás. Farida terminou enquanto Cole acenou com a cabeça sabiamente para o que ela acabou de dizer. Bem, você deveria preparar um exército. Antes de eu partir eu lhe disse que um grupo de ataque percorreria um longo caminho para resolver nossos problemas sombrios. A maneira de nos libertarmos dos Darklings é acabarmos com eles, e isso só pode ser feito desenraizando aquele ninho. Os Darklings estariam mantendo os outros vivos e drenando sua energia e vitalidade para obter comida. Basicamente as pessoas desaparecidas foram transformadas, para o gado. E eu não sei sobre todos vocês, mas eu não tenho o hábito de ser comido como comida. Houve um aceno coletivo antes de Raven Nightmoon decidir que tinha mais alguma coisa a dizer. Honestamente, Cole esperava por isso. Ele não gostou porque perguntou se alguém queria desafiá-lo, deveria ir em frente e fazê-lo antes que ele começasse a falar. Esse cara estava rapidamente se tornando um espinho em seu lado, olhar turvo no rosto de Cole. Não quero ofender e não estou tentando começar nada, aprendi minha lição depois do nosso último tango para não brincar com você. Diante disso, peço desculpas pelo que meu tenente fez, ele não estava no lote inicial que conheceu você antes de você. Antes de você partir, o que eu realmente quero saber é por que os Darklings estão atrás de você tão inflexivelmente. Como eu disse, não quero ofender, mas você mesmo admitiu que eles estavam procurando por você, e todos nós temos que considerar o fato de que desde que você foi capturado, escapou e depois foi embora, as coisas foram para o inferno e muitos de nós perdemos vidas preciosas. Merecemos saber por que estamos sofrendo por suas próprias besteiras. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 132, Política Glade I. Cole cerrou os dentes. Raven estava, não, ele realmente se tornou um espinho em seu corpo. E o sorriso que o homem estava dando era mais que óbvio para Cole. Ele ansiava por poder com uma paixão que Cole provavelmente nunca poderia igualar, e Raven não vai parar em sua sede de poder até que ele ganhe o que lhe pertence, e a verdade é que não importa o que Cole disse ou fez agora, Raven Nightmoon encontraria uma maneira de girar e garantir que Cole estivesse em desvantagem.
Cole se levantou e caminhou em direção a Raven, porém Raven saltou do pódio onde foi rapidamente cercado por quase 2 dúzias de indivíduos. O sorriso em seu rosto ficou mais amplo quando ele se virou e levantou a voz alto o suficiente para que todos ao redor ou dentro da clareira pudessem ouvir. Todos vocês podem ver o que está acontecendo aqui, ver o quão indigno ele é de seu posto. Ele quer me silenciar, as palavras que saíram de sua boca morreram quando ele percebeu que Cole não tinha parado de se mover. Farida balançou a cabeça tentando ao máximo esconder o sorriso em seu rosto, mas Cole não parou ao alcançar o grupo que protegia Raven. Foi uma disputa de vontades, para ver quem exatamente tinha a mente mais poderosa entre os dois. Nenhuma das pessoas que estavam tentando protegê-lo para que ele pudesse falar poderia corresponder à vontade de Cole. E estava dizendo algo, não mais do que algumas horas atrás, Cole havia colocado seus primos na espada. Matou membros de sua própria família e quase pensou em fazer o mesmo com seus próprios avós se não achasse que deixá-los vivos para testemunhar as consequências de suas escolhas seria um castigo suficiente. Matar pessoas deixou uma cicatriz em sua alma que nunca desapareceu, não importa o que você faça ou diga, esse estigma iria te manchar por toda a eternidade e era muito mais forte quando as pessoas que você matou compartilhavam uma conexão com você. Havia uma aura sinistra pairando no corpo de Cole, ele era um demônio. Uma raça que era nova, mas única, e refletia tanto neste universo quanto em sua própria realidade. A morte agora pairava sobre ele como uma mortalha, e em momentos como este, essa mortalha podia ser sentida fortemente em torno de seu ambiente. Nenhuma das pessoas que estavam entre Cole e seu alvo tinha vontade de enfrentar Cole, e os espectadores estavam ainda mais relutantes em ficar entre os dois. Conforme ele se aproximava de Raven, todos se moveram para o lado, ninguém teve vontade de ficar em seu caminho. E foi assim até que ele ficou na frente de Raven. Idlicon notou que Raven se elevava sobre ele também lembrou que tinha algumas coisas que precisava cuidar em sua própria página de estatísticas. Ele se perguntou se havia usado sua atualização racial ou não, mas então voltou sua atenção para a situação à sua frente. Ele colocou a mão no ombro de Raven e notou preguiçosamente quando um arrepio pareceu percorrer seu corpo, Cole sorriu e disse para ele: "Por que você deve me antagonizar tanto? O poder é tão importante para você que você estaria disposto a cruzar o diabo para ganhá-lo. Eu não entendo o seu raciocínio, todos aqui estão apenas tentando vencer este evento para que seja o nosso melhor interesse em trabalhar juntos, mas você só quer ser a pessoa que dá as ordens. E sua necessidade é tão forte e tão cega que você não está disposto a ver os dedos dos pés que está pisando no processo, o que torna tudo ainda pior porque você está passando meus pés. Isso é mais do que apenas um jogo. Você sabe disso, e eu serei amaldiçoado se deixar meu destino em suas mãos." Cole ergueu uma sobrancelha diante da explosão de Raven. Ele riu também, essa era uma pessoa que sabia exatamente o que estava em jogo. E de certa forma Cole poderia respeitar a motivação de Raven, mas não poderia respeitar seu processo e ações. Ele estava agindo com base em suas emoções e sentimentos, não havia sabedoria, e quanto à forma como foram suas manobras, foi uma merda. Você fez isso da maneira errada, você está se escondendo atrás das pessoas porque sabe que não tem poder suficiente para me enfrentar, mesmo que eu possa ter caído do primeiro lugar no ranking. Se juntaram a você em vez de antagonizar você porque eu entenderia que um cara como eu não é do tipo que poderia ser reprimido por muito tempo, porque ao contrário de quase todo mundo aqui que tem jogado pelo seguro para não perder a quantidade de vidas que tiveram, eu ultrapassei os limites do que é possível em todos os andares em que estivemos até agora. Em última análise, sou um exército e um mundo só para mim, não posso ser derrotado, parado ou politicamente superado por pessoas que são, a vontade não está à altura. E é por isso que decidi que vou quebrar você, vou pegar tudo o que é importante para você e vou rasgá-lo em pedaços até que não reste absolutamente nada. Comece com esta preciosa guilda que você não tem absolutamente nenhuma ideia de como utilizar. Você os joga na minha frente como se eles fossem capazes de parar a mim e minha raiva enquanto você fala por trás.
Uma guilda que você lidera deveria ser sua responsabilidade, você não aprendeu nada com Fairy Tail. É o mestre da guilda que protege sua guilda e não o contrário. Houve murmúrios ao redor da clareira depois que Cole terminou de falar. Ele estava longe de terminar. A verdade é que, a não ser arrastar Raven para fora da clareira e matá-lo até que todas as suas vidas terminassem, não havia nenhuma maneira viável de impedi-lo de fazer isso novamente. E embora arrastar o idiota para fora e matá-lo repetidamente seria viável e era uma maneira muito atraente de acabar com isso, Cole sabia que isso o radicalizaria e, além disso, ele tinha uma guilda inteira por trás dele, o que tornaria as coisas extremamente difíceis para ele. Caramba, Cole poderia perder algumas vidas no processo. Mas no final ele ainda tinha que fazer algo, e tinha que ser algo que consolidasse sua autoridade e ao mesmo tempo minasse qualquer controle que Raven construiu até agora. A verdade é que Cole não poderia vencer ou pelo menos passar desta fase sozinho. Era irritante para ele ter que fazer tais concessões, mas no final das contas era assim que tinha que ser. Não haveria caminho para o quarto andar se não houvesse senso de unidade, mas Raven estava tentando ao máximo acabar com isso. Cole não podia fazer concessões, porém teve que fazer uma para sobreviver neste andar. Mas ele ainda lidaria com esse cara, de uma forma ou de outra. Em última análise, talvez ir sozinho fosse a única coisa que ele poderia fazer melhor, mas isso não significava que ele tivesse que fazer isso sozinho, sem ter qualquer senso de comunidade com as pessoas em sua clareira. Cole teve que usar a cabeça e fazer algo que realmente detestava agora, mas que talvez fosse a única coisa que o pouparia de dor de cabeça. Por minha autoridade como prefeito Raven Nightmoon, eu despojo você de qualquer autoridade que você tenha como membro do Conselho da Clareira Solitude. Você e qualquer membro de sua guilda estão proibidos de ocupar qualquer posição de poder dentro desta clareira. E à luz disso espero que a mulher do conselho, Cassandra, deixe sua guilda imediatamente, a fim de manter sua posição no conselho. E para torná-lo lucrativo o suficiente para ela, eu diria isso a ela, com total transparência para todos os presentes. Cole fez uma pausa quando seu olhar encontrou Cassandra e percebeu que ela estava prestando atenção nele extasiada, e Raven parecia em pânico. Qualquer coisa que ele estiver lhe oferecendo, eu dobrarei. Eu tenho os meios e a maneira de realizar seus sonhos mais loucos, você só precisa pedir e eu providenciarei para que isso seja feito. Cole disse a ela enquanto uma onda ainda mais alta de sussurros viajava pela clareira. E tudo isso porque você quer irritá-lo. Você está me usando como um peão porque quer irritá-lo. Cole ergueu uma sobrancelha com o que ela disse, encolheu os ombros e respondeu. Você é indigno de ser meu peão, para mim o único uso que você tem agora é uma demonstração, um meio de colocar em xeque um tolo que colocaria em risco meu avanço através dos andares. Você não me mostrou nada que valesse a pena que me faria usar você como um peão. O que você é uma afirmação dinheiro, vida, quaisquer problemas que você tenha que te viu entrelaçado com ele, eu cuidarei disso só para que você possa pular e mostrar-lhe o dedo médio sempre que eu contar. Você fazer isso depois deste andar, você não vale nada para mim, eu manterei minha palavra e fornecerei qualquer coisa que você pedir, desde que esteja ao meu alcance, apenas deixe sua guilda e responda diretamente para mim a partir de agora, não, amarras, apenas um acordo de negócios. Ela nunca faria nada parecido com T. Feito. Cole ergueu uma sobrancelha com as palavras de Cassandra e não pôde evitar o sorriso feliz em seu rosto enquanto Raven gritava em estado de choque enquanto olhava para o que provavelmente era uma notificação de que ele havia acabado de perder um membro da guilda. Talvez, na verdade, nem tudo possa ser resolvido apenas com violência. A política existia por uma razão. Fim do capítulo. Capítulo 133, Política Glade II. Mas apenas exibir sua riqueza mundial real não era a única coisa que ele estava fazendo. Ser líder era bom e tudo, mas no momento não havia eficiência e ele não seria capaz de fazer o que realmente queria enquanto assumisse esse fardo.
Além disso, Raven estava tentando usar a boa vontade do povo para adquirir influência e autoridade. No entanto, se até mesmo sua própria pessoa preferisse traí-lo, não importa o quanto isso o fizesse parecer uma vítima, havia algo errado com Raven como uma pessoa e Cole não foram negligentes em expor o fato de que Raven tinha ou tem fome de poder. Também com efeito imediato quando eu renunciar ao meu cargo de prefeito, uma votação deve ser realizada para ver quem assumiria esse cargo entre os atuais membros do conselho. Trabalharei de mãos dadas com o prefeito para garantir que esta clareira cresça e completamos as missões que nos levariam para o próximo andar o mais rápido possível. Todos nós precisamos ser capazes de trabalhar juntos para sermos os primeiros a chegar ao próximo andar. Só não vejo como ser um líder que está constantemente sendo atacado por uma pessoa ainda mais inadequada para liderar ajudaria a mim ou ao resto de nós a atingir esse objetivo. Todos nós deveríamos votar em quem seria o prefeito entre os 4 que restam no conselho, de alguma espécie entre os contribuidores mais bem classificados fora da guilda corrompida de Raven Nightmoon, que podem preencher a posição para os assentos restantes do conselho. Quanto à votação, seria feita pelo sistema, a maioria dos votos iria para quem todos nós achamos que deveria, seria o prefeito e eles assumiriam o cargo. Acredito que isso deve manter satisfeitos alguns bastardos famintos de poder que não querem nada além de minha queda e, ao mesmo tempo, todos vocês terão a chance de escolher quem deve liderar todos vocês e não terão que lidar com um tirano todo-poderoso como eu. Então vocês deveriam continuar com isso. Cole tinha um refinamento racial esperando por ele, e ele teve que escolher aumentos para as estatísticas que alcançaram o ferro V. Mas é claro que antes que ele pudesse fazer qualquer uma dessas coisas, ele teria que lidar com isso, a bagunça que ele acabara de fazer e ele percebeu que havia muito o que resolver enquanto Cassandra arrastava atrás de si o mesmo jovem que Cole tinha visto ao seu redor junto com Farida. Ele ergueu as mãos para eles e acenou para eles, mais perto quando ele se virou e se afastou da multidão que clamava e discutia sobre quem seria o próximo prefeito. Ocorreu a Cole que talvez essa escolha que ele fez tornaria as coisas muito mais complicadas e retardaria as coisas, mas, em última análise, ainda cabia à democracia colocar tudo em funcionamento. Os 2 membros do conselho que o seguiram mais do que provam que ele ainda tinha o poder na clareira. Além disso, não eram apenas Cassandra e Farida que o seguiam, já que Thunderbolt Jack não estava muito atrás, juntamente com, surpreendentemente, o último membro do conselho cujo nome ainda escapava um pouco de Cole. Ele encontrou um lugar tranquilo para sentar, bem entre o limite da floresta e a clareira. Ele cruzou as pernas e olhou para eles enquanto se aproximavam. A primeira pessoa a começar a falar já estava gritando à distância, fazendo com que Cole o fizesse devido ao quão alta era sua maldita voz. Farida, você deveria diminuir um pouco o tom, eu tenho uma audição muito sensível. Cole disse a ela enquanto prontamente ignorava o restante do fluxo de palavras que saiu de sua boca. Quando ela percebeu que ele a estava ignorando, ela fechou a boca com um clique audível e jogou a perna para frente em um chute direto no rosto dele. A mão de Cole disparou e agarrou o pé dela no ar, ele aplicou pressão, indo mais forte até ouvi-la sentir dor. Só vou ceder a tal personagem porque sei que aumentei bastante a carga de trabalho que você tem atualmente. Uma coisa é manter a clareira e todos os aspirantes nela produtivos, outra coisa é lidar com as consequências de um governo derrubado, ou sede do poder. Você teria que reestruturar muitas coisas para garantir que todo o resto ainda esteja funcionando e não pare bruscamente devido a, como você disse, a confusão colossal de problemas que eu coloquei seus pés. Mas minha querida Farida, se eu não achasse que você aguentaria, nunca teria colocado todo esse estresse na sua cabeça. Tudo bem, eu ainda faria a mesma coisa. Seu conforto não importa, para mim, isso se tornou um incômodo demais e seria melhor se eu desse um grande passo para trás. Você parece mais apto para o trabalho do que eu e, apesar de tudo, ainda mantém sua posição no ranking. Significa que você tem uma boa cabeça, e é por isso que você é a única pessoa com linha direta comigo nesta clareira ou em qualquer outro lugar. Mas isso ainda é um problema muito grande para lidar.
Farida continuou caindo no chão com um baque, o resto não fez cerimônia e se juntou a ela. Cole ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso, porque notou alguns outros grupos de aspirantes se aproximando e também sentados de pernas cruzadas na grama, como se quisessem ouvir o que quer que ele tivesse a dizer. Cole não se importava, não era como se ele tivesse algo importante a dizer, ele estava apenas dando uma explicação ao conselho, ou o que quer que restasse disso. É um problema, sim, mas todos vocês podem lidar com isso mais rápido. Posso não gostar da coragem no rosto de Thunderbolt Jack ou de Cassandra ou mesmo pela minha vida, lembre-se do nome do quarto membro do conselho, sem ofensa, senhora, ou você é um cara. Droga, este é um outro nível de escrita preguiçosa. De qualquer forma, todos vocês têm uma boa cabeça sobre os ombros e fizeram isso funcionar até agora. Subir de nível vai acontecer, é claro que o maior problema teria que ser com aquele maldito ninho, então, em vez de reclamar sobre quem lideraria, o que é realmente estúpido, acho que a melhor coisa que podemos fazer agora é reunir um grupo de ataque ou qualquer maldito grupo, contanto que haja pessoas atrás de mim que possam limpar qualquer Darkling que eu sinta falta, devemos ser capazes de limpar e ter toda a floresta e o ninho sob nosso controle até o final do dia. Cole disse a eles, enquanto todos ficavam em silêncio, como se pensassem no que ele estava falando. Você tem um plano de ataque? Cassandra perguntou, com a voz calma, mas ela havia falado de uma maneira que parecia dar a Cole alguma reverência, era estranho. Além disso, Cole sabia que ela estava procurando uma oportunidade para fazer suas exigências, no entanto, ele tinha certeza de que não havia nada que ela pedisse que ele não pudesse lhe dar. Os Darklings, com todas as suas tendências e características animalescas, são inteligentes. Portanto, não podemos simplesmente nos unir e atacar, é por isso que estamos perdendo até agora. Estive lá, e deixe-me dizer-lhe o que com que todos vocês estão lidando é apenas a ponta do iceberg. Ataques à distância nos ajudariam na floresta, é a melhor aposta, podemos atacar todos os Darklings que saem do ninho à distância, reduzindo seus números, conforme giramos entre nossos atacantes à distância. Há muitos deles, mas eles não são infinitos. Uma saraivada sustentada de ataques à distância nos ajudaria a chegar mais perto do ninho, desde que, é claro, você não me jogue neles. Seria como passar uma faca quente em um pedaço de manteiga, mas ainda haveria Darklings que poderiam passar por mim. Então, em vez disso, acho que deveríamos seguir o anel. A floresta circunda a clareira antes de terminar em uma barreira mais adiante, você entende? Devemos atacar do leste e do oeste, matando todos os Darkling em nosso caminho e derrubando todas as árvores também até nos encontrarmos no ninho. Dessa forma, podemos garantir que nenhum Darkling nos flanqueie. E funcionaria, já que os Darklings não podem entrar na clareira. Então podemos continuar matando-os enquanto eles saem do ninho usando ataques à distância. Eventualmente, teríamos permissão para entrar, e então os tanques poderiam formar uma parede enquanto os atacantes de longo alcance mantinham o calor por trás. Alguns guerreiros capazes de uma batalha sustentada podem lutar nos túneis dentro do ninho para reduzir a pressão sobre os tanques ou dar-lhes a chance de trocar por tanques mais novos caso estejam com pouca energia. Todos os outros estariam em apoio até chegarmos à caverna e ao lago subterrâneo. Houve silêncio por toda parte. Cole levantou a cabeça para notar que pelo menos 75% dos aspirantes na clareira se reuniram para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele tinha que ser honesto. Seu coração imediatamente pulou quando o pior caso de medo do palco que ele já teve em toda a sua vida o atacou imediatamente. Ele abaixou a cabeça e começou a desenhar na terra, esperando que isso acontecesse, o suficiente para desviar as pessoas do fato de que ele de repente ficou constrangido. Foi estranho, mas no final Cole ainda era humano. Todos esses planos. Cassandra começou a falar, fazendo Cole levantar a cabeça, mas ele não era o único prestando atenção ao que ela tinha a dizer. O resto da enorme multidão que eles reuniram ainda estava prestando muita atenção aos tópicos que estavam sendo discutidos. Isso que você expôs, você tem 100% de certeza de que pode nos liderar, em completá-lo e obter a vitória sobre os Darklings.
Cole ergueu uma sobrancelha e disse: se eu não estivesse preocupado com o cansaço dos Darklings e apenas com um ursalim arrancando minha cabeça toda vez que eles me vissem, eu mesmo mataria todos eles. Nós somos os números deles. Temos essa vantagem e com um pouco mais de estratégia e vamos eliminá-los em menos de um dia. Então não é apenas a vitória que vou dar a vocês, é um massacre. Então Cassandra sorriu ao se levantar e ergueu o punho no ar e gritou: destruidor de mundo para prefeito. Não foi o que ela disse que chocou Cole, foi o fato de que essas palavras foram refletidas por centenas de vozes. As coisas simplesmente parecem nunca correr conforme o planejado. Fim do capítulo. Capítulo 134, Política Glade II. E essa foi a história de como Cole ainda acabou se tornando prefeito. E não importava quanto implorasse, porque eventualmente chegou ao ponto em que ele teve que começar a implorar por misericórdia. Mas esse papel foi-lhe imposto com força e Farida não conseguiu parar de rir disso. Por assim dizer, Cole sentiu que talvez essa fosse a maneira de Cassandra se vingar pelo que ele tem feito a Farida e, embora seja uma droga, ele sabia que merecia. Mas, no final das contas, sendo ele o líder novamente, ele poderia ordenar que todos recuassem para que ele pudesse ter um momento de paz e avançar, mas ainda precisava falar com Cassandra. Este é meu irmão Silas, aqui ele se chama Razor. O que é engraçado porque ele nada mais é do que um engenheiro alquimista, alguma coisa ou como quer que ele chame. O resultado final é que esta é minha única tábua de salvação neste mundo, então se você volta atrás em sua palavra, não importa para mim o quão longe você está na galáxia, eu vou te encontrar e te matar, mesmo que seja a última coisa que farei na porra do nosso universo. Então você está pronto para ouvir? Ela perguntou enquanto se virava e com certeza notou Raven observando-a com um olhar extremamente focado no rosto. Estou correndo muitos riscos estando aqui e dizendo o que estou prestes a dizer, mas porque você é quem é no mundo real, sinto que talvez você tivesse uma solução. Então, por favor, ajude-nos. Cole ergueu uma sobrancelha, não havia absolutamente nenhum sinal da rotina de garota durona que ela vinha fazendo todo esse tempo. Mas não era como se ela não fosse durona, Cole percebeu que mesmo agora ela ainda estava tentando interpretá-lo. O menino ao lado dela não participava tanto de seus jogos quanto ela, mas mesmo assim Cole conseguia entender que naquele momento ela queria algo dele, então usaria todas as ferramentas de seu arsenal para apelar à sua natureza melhor. Ou talvez ela pudesse estar tentando apelar para o lado masculino dele, esperando que ele tivesse aquele complexo masculino de sempre correr para salvar uma donzela em perigo. Mas ela provavelmente iria acordar, pois a única coisa que poderia motivar Cole a fazer qualquer tipo de amor era o fato de que ele já havia feito uma promessa a ela, e ele não tinha escolha a não ser manter sua palavra. Então ele acenou rapidamente com a cabeça e lançou um olhar sério no rosto. Dois poderiam jogar esse jogo. Somos residentes na colônia de Saturno, Brahma Dome, foi onde meu irmão ficou doente, envenenamento por radiação. Trabalhar nas fábricas daquele planeta é a única maneira de a maioria das pessoas ganhar a vida, mas está envenenando a própria cúpula e em breve seria completamente inabitável para os residentes que vieram correndo de outros lugares para ganhar a vida ou são descendentes dos primeiros colonos. Ter um navio pronto para evacuar civis não é algo que você possa encontrar num piscar de olhos e até mesmo, além disso, não sem uma quantia significativa de dinheiro em seu nome, viagens para fora do mundo custam mais de 2 milhões de dólares apenas para ir até a Lua, onde realmente existem serviços de transporte e navios. Imagine quanto custaria para ir de Saturno à Terra, e o navio provavelmente terá que vir de outro lugar. Mas essa não é a pior parte é fazê-lo com um jovem doente de 15 anos que não conseguiria sobreviver sem suporte de vida e médicos especialistas cuidando dele o tempo todo. Estou pronto para desistir de qualquer coisa para salvar meu irmão, até mesmo meu corpo. Não vou fazer rodeios, você pode não se importar com isso, ou ter alguém que eu não me importo, estou oferecendo tudo o que sou, então, por favor, ajude-nos.
Raven prometeu ajudar, mas tudo o que ele fez foi manter Silas estável e no jogo e trabalhando como artesão para sua guilda. Ele tem os meios para nos tirar do mundo, mas esses meios pertencem à sua rica família que possui o que sobrou do mundo, fábricas matando Silas e que já mataram seu pai. Ainda estamos morando nas instalações da família dele, então se houver algo que você queira fazer, você tem que fazer agora ou Silas morrerá. Essa não era uma história que Cole esperava, e embora Cassandra não precisasse ou não tivesse um motivo para mentir, Cole sentiu que ela estava guardando algumas coisas para si mesma e perto de seu peito. Ele não tinha ideia do que era, mas no final das contas ele iria descobrir tudo. Ele olhou para baixo como Silas, também conhecido como Razor, e pegou. Observe que o menino pela primeira vez tinha cabelos verdes brilhantes com mechas grisalhas, chifres crescendo na lateral de suas têmporas. Além disso, ele tinha uma expressão irritada gravada em seu rosto. Cole não achava que o menino gostasse muito dele. E por alguma razão isso o irritou totalmente, ele não sabia porquê, era como se houvesse alguma rivalidade entre eles sendo formada agora e Cole sabia que isso iria irritá-lo. Silas disse na frente, Cole respeitava isso, ele era um homem e tanto, então ele fez melhor. AHWNN, eu também não gosto de você, garoto. Cole disse de volta para ele com uma voz cantante e então bagunçou seu cabelo para irritá-lo ainda mais. E funcionou quando Silas Razor saltou sobre Cole apenas para Cassandra segurá-lo. Ele balançou a cabeça e depois virou a cabeça para Cassandra. Vou enviar pessoas para pressionar a família de Raven, mas você teria que me dar o nome deles e o nome de suas propriedades. Assim que meu pessoal entrar em contato com eles, Raven não terá escolha a não ser manter o suporte de vida ativo. Verifique se temos algum navio nas proximidades e também alguma instalação médica perto de Saturno, onde possamos encontrar um médico especialista. Ou melhor ainda, se não conseguirmos um médico para vocês, deve haver uma cápsula criogênica que iria colocá-lo em êxtase até que eu possa ir buscar vocês no espaço. Espere o quê? Você mesmo vem nos buscar? Cassandra perguntou, mas Cole balançou a cabeça. Na verdade não, mas tenho alguns negócios para resolver no espaço, então decidi que iria apenas buscar vocês no processo e então cuidar dos meus negócios antes de voltar à Terra. Dependendo da gravidade da condição de Silas, nós o deixaria em êxtase, não se preocupe, ele ainda deve estar logado no Titan Rising Online. Dessa forma, ele não estará completamente desligado do resto do mundo. De qualquer forma, poderíamos simplesmente deixá-lo em êxtase enquanto eu cuido dos meus negócios ou vou mandá-lo de volta à Terra para tratamento imediato. Então, até lá, você deve me mostrar o seu valor, você fez suas apostas comigo, vou garantir que você não se arrependerá. Cole disse a ela certificando-se de que Silas o estava ouvindo, então abaixou a cabeça para olhar para o menino. Eu não gosto de você, esguicho, algo em você apenas me irrita, e tenho a sensação de que sua irmã não está sendo totalmente sincera comigo. Isso nem sequer leva em questão o fato de que dois irmãos ganharam o mesmo loteria para estar presente neste evento. No momento em que Cole disse isso percebeu que os dois congelaram e Silas realmente não conseguia levantar a cabeça ou a voz novamente. Cole sorriu e assim mesmo ele teve toda a iniciativa. Ficar isolados é a coisa certa a fazer, mas vocês dois podem querer parar de deixar outras pessoas saberem que vocês dois são parentes. Hackear ou qualquer outro meio que vocês dois usassem para estar presentes no jogo faria com que vocês dois fossem sumariamente banidos e presos. Nesse ponto não importa com quem você está conectado, não haverá como salvar vocês dois. Rede neural é um negócio complicado, então nenhum governo ainda existente ou o Conselho Galáctico toleraria que pessoas o adulterassem. Vou guardar seu segredo, mas como posso desenhar os pontos, significa que outra pessoa também pode. Vocês dois devem estar prontos para deixar sua localização atual em uma semana do mundo real ou menos, dependendo de como seria minha conversa. É melhor manter as autoridades longe de você até que eu possa cobrir melhor seus rastros ou acabar com o maldito chão.
Então vocês dois trabalham duro por mim, caramba, coloquem suas malditas vidas em risco também. Porque vocês dois vão me custar muito dinheiro e pretendo fazer com que meu dinheiro valha a pena. Agora vocês devem se preparar para um ataque, será necessário tudo o que todos nós temos para sobreviver e vencê-lo. Fim do capítulo. Capítulo 135, Política Glade IV. Quando Cole se conectou novamente, o corpo era muito mais diferente do que o que ele havia deixado para trás. A primeira coisa que ele notou foi que sua pele negra parecia ter desenvolvido uma tonalidade azul meia-noite e uma forma de escama mais definida. Ainda parecia pele para ele, mas Cole estava decididamente parecendo mais um demônio, mas ao mesmo tempo ele ainda mantinha partes significativas de sua humanidade para não parecer como se tivesse descartado completamente suas raízes. Mas, novamente, com cada refinamento e avanço racial, Cole parecia decididamente cada vez menos humano a cada novo. Desta vez muitas coisas foram diferentes, por exemplo, ele finalmente ultrapassou os 2 metros de altura, agora estava um pouco mais próximo do seu mundo real, 1,85 m. Mas mais do que apenas sua altura era o fato de que a cauda de Cole havia ficado mais forte e Cole agora tinha controle completo e absoluto sobre o apêndice, sendo capaz de usá-lo para segurar Black Malakai livremente em sua mão sem nenhum problema. Cole era mais forte e muito mais largo, mas não tão ruim a ponto de parecer uma rocha de baixo orçamento, apenas largo o suficiente para ser intimidante, mas ainda assim elegante, com bordas suaves do que cantos em blocos. Mesmo sendo um demônio, a cria de rainha é uma espécie construída para velocidade e poder repentino nascido do impulso, mas acima de tudo ainda era um especialista em aflições, tornando-se uma raça extremamente perigosa. Mesmo assim, Cole terminou com o refinamento racial. Ele levou 3 horas de jogo, o que foi tempo suficiente para ele fazer todos os arranjos que precisava fazer para Cassandra e seu irmão. Para a sorte deles, sua avó tinha associados próximos ao espaço de Saturno. Eles serão apanhados em 3 dias do mundo real e as negociações para um acordo com as indústrias Darius Nightmoon and Sons começaram para garantir que Darius, que por sua vez é o avô de Raven, fica de olho em seu neto e garante que Cassandra e Silas Aka-Razor estejam seguros e intocados. Isso significaria que ele cumpriu sua palavra e não devia mais nada a Cassandra. Seria melhor manter a mulher à distância. Ela tinha a sensação de alguém que gostaria de se familiarizar. Ele preferiria correr rapidamente neste andar e chegar ao caos do próximo andar e não ter que lidar com ela e todas as suas travessuras. Depois de examinar sua página de estatísticas, Cole escolheu aumentos para as estatísticas de carisma e attunement. Como de costume, ele recebeu muitas opções excelentes, mas Cole escolheu Aura, Maestria, para carisma e, em seguida, para sintonização, ele escolheu Dimensão, Maestria, para aumentar adequadamente a maestria de espaço que ele já atribuiu às estatísticas de sintonização. Além disso, com tudo o que estava acontecendo com o evento e o mundo real, ter algum poder teórico sobre dimensões ou teletransporte seria extremamente legal, mas no final das contas ainda era uma espera para ver o quão forte eu poderia ficar na situação. Refinamento racial completo. Raça refinada para Rain Knight. Mais 6-0 para todas as estatísticas. Mais 6-0 para todas as estatísticas por nível, mais 4-0 pontos de estatísticas por nível. Não houve nenhuma nova adição à sua energia, mas isso já era demais. Ele provavelmente teve muito mais sorte do que aqueles que poderiam ter tido a sorte de ter uma corrida classificada como ouro ou diamante gerada para eles. Além disso, provavelmente haveria mais SPAWNS de Rain no momento em que o próximo lote de aspirantes chegasse no 5º andar, então cada novo membro da raça teria mais estatísticas para ele, e dependendo de quão alto ele provavelmente poderia ter aumentado a raça até então, ele receberia uma quantidade colossal de estatísticas por nível acima. Ele mal podia esperar para chegar ao nível 50 e ver o que estava reservado para ele. O nível 50 também foi um divisor de águas para as classes, já que você obteria uma vaga de classe secundária e, então, talvez atualizar sua classe atual ou substituí-la por outra.
Mas isso era algo para se esperar e se preocupar no futuro, agora ele estava pronto para o ataque que estava por vir. Cole deu uma olhada rápida em sua página de estatísticas, reunindo todos os seus ganhos e se preparou para o que foi provavelmente a maior luta do terceiro andar. Pelo menos neste estado atual de qualquer maneira. Devido ao quão caótico poderia ser, e ao contrário da primeira vez que os Darklings atacariam com a intenção de matar e não capturar, então ele também estava se preparando para perder uma vida ou duas, se isso fosse necessário. Aspirante, com menor que o Wordbreaker, Knight, classe, reaver. Nível, 40-50 avos, 42.511, 200.000, raça, Rainha Adolescent. Títulos, serve de conhecedor, anti-herói, guerreiro, progenitor, genocídio, Rambo comando, assassino em massa. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 286, Tigons, 2.350.000. Energia, 6.369 avos, energia negativa, 808 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 0,8. Buffs, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos solo, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito. Arma primária, Black Malakai amaldiçoado espada, arma secundária, N.A. Armadura primária, N.A. Armadura secundária, N.A. Grupo, N.A. Equipe, N.A. Guilda, N.A. Aliança, N.A. Facção, aspirante de Glade Solitude, terceiro andar. Carisma, sedução, ferro-vi, 218-240 avos, controle menor da mente, ativo, assassinato, ativo, vertigem, ativo. Percepção, domínio, mais, clareza, ferro-vi, 199-260 avos, aeronauta, passivo, olhos buscadores do pecado, passivo, dança das sombras, ativo. Inteligência, tecnopatia, mais, psicometria, ferro-VII, 04, 260, mente blindada, passiva, devorador de pecados, ativo, tecnoman, passivo. Destreza, vento, mais, telecinese, ferro e X, 151-280 avos, Spectral Rover, ativo, Sim Reaper, ativo. Sintonização, espaço, ferro-vi, 201-240 avos, gravidade, maestria, adaptável, passivo, constituição demoníaca, passivo, explosão do caos, ativo. Alma, aura, ferro IV, 75-180 avos, comedor de almas, banco de almas, 34, manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre em artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, vinificação arcana, cervejaria arcana, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Pontos de atributos, 259. Ativos. Classe cruzador classificado como ferro navio de luxo, montagem rei lobo gigante mecanoide, território classificado com bronze VI e Rohan Valley, o único olho de Mormon, coração imortal do rei Salomão, semente dríade negra, núcleo de pseudo-masmorra classificado com ouro, prisma de Henk ferro 8, 27 prata prismas, 2 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 prisma de diamante, base atmosférica de classe Hero atualizável, acesso ao sistema, 10% de ações da Sierra Corp, cristal de geração de prata fria, rifle Rain Ranger, revólver amaldiçoado de safira negra, revólver amaldiçoado de obsidiana azul, conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno. Cole estava pronto, ele se afastou, mais uma vez sentindo como se tivesse esquecido algo novamente, mas ele encolheu os ombros e apenas seguiu em frente. Para ser honesto, ele estava ficando um pouco ansioso com o que estava prestes a acontecer. Ele teve o que provavelmente foi um voto unânime de confiança de pelo menos 85% dos indivíduos na clareira.
Eles esperavam que ele os levasse à vitória caso tivessem algum tipo de problema. Ele tinha toda a intenção de fazer isso, mas de alguma forma isso estava se tornando uma grande pressão. Sua própria reação o confundiu, pois isso não era algo que Cole pudesse realmente dizer que já experimentou. Ele queria ser o anti-herói que não ligava muito para longas conversas e política, o cara de quem ninguém gostava, mas que temia e respeitava. Caras assim não ganham voto, são sempre os menos populares, mas de alguma forma Cole se tornou o cara que todos gostavam e em quem confiavam. Ele teve que responder a muitas saudações e dar conselhos sobre construção, estatísticas, habilidades e todas as outras coisas que você poderia imaginar. Foi realmente uma experiência estranha, pois aconteceu fora do ambiente controlado de sua família. Ele não confiava na reputação e no poder de sua família, em vez disso, seu próprio carisma e caráter lhe deram uma posição de poder. E ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer com isso. Os tanques e os arqueiros estão prontos, todos os outros se colocaram em diferentes unidades de apoio. Estou muito orgulhoso do curandeiro até que, você sabia, isso representa quase 45% da nossa população. Farida falou enquanto se aproximava um pouco mais de Cole. Ele balançou a cabeça em resposta, chocado por terem tantas babás por perto. Cura e outras habilidades de suporte eram extremamente raras de se obter em prismas de bronze e ferro. Você só pode ver habilidades de cura em prata e acima de prismas, mas com o quão raros eles eram, os curandeiros ainda somavam 45% de toda a população de aspirantes na clareira da solidão. Cole pode ter que mudar alguns de seus planos. Em última análise, talvez a abordagem deles possa ser um pouco mais selvagem do que o normal, mas, novamente, não seria bom subestimar o inimigo e superestimar suas próprias habilidades. Devagar e sempre vence a corrida, como dizem, e Cole já tem um método que ele tinha certeza que funcionaria para todos eles, desde que o mantivessem até o fim. Ele acenou com a cabeça para ninguém em particular e depois levantou a voz alto o suficiente para que todos pudessem ouvi-lo. Glade Solitude. Mais 3 minutos para cuidar de qualquer assunto restante. E depois disso vamos caçar. Fim do capítulo. Capítulo 136, A Primeira Guerra do Ninho. Cole balançou a cabeça. A floresta estava extremamente silenciosa, até assustadora, mas novamente eles tinham acabado de começar sua marcha e sem dúvida os Darklings deveriam tê-los visto se mobilizando. E Cole não era um Darkling, mas mesmo ele tinha que admitir que se fosse ele ficaria severamente intimidado pela visão de centenas de aspirantes derrubando árvores e matando qualquer Darkling que vissem com extremo preconceito. Cole se virou. Ele estava empoleirado em uma árvore e de onde estava ainda podia ver a outra metade do grupo de ataque, ou talvez devesse chamá-lo de exército. Independentemente de ele ter que se concentrar, os sons da floresta lentamente começaram a aumentar, os sons das árvores sendo derrubadas encheram o ar enquanto os aspirantes se certificavam de limpar tudo à vista para que não fossem emboscados pelos Darklings. Entre todos eles tinham espaço de inventário suficiente para armazenar toda a madeira que ganhavam das árvores. Eles ignoraram os recursos de pedra e minério porque eles não atrapalhariam, todos eles só precisavam de um caminho livre. Mas, independentemente disso, todos trocaram entre si para garantir que ainda havia energia suficiente entre eles caso uma briga começasse. Mestre Cole, a nave que transporta os irmãos violou o espaço aéreo de Saturno. Eles devem estar dentro e fora do mundo em menos de 1 hora. Cole acenou com a cabeça. Morgan enviar uma mensagem para ele era a coisa certa a fazer, embora se ele tivesse que, para ser honesto, ele gostaria de ter sua IA presente no jogo de uma maneira semelhante à que tinha no andar anterior. Mesmo assim Cole desviou o olhar percebendo a ausência de Cassandra e seu irmão. Parece que eles estavam desconectados e sendo movidos. Ele voltou sua atenção para o grupo de ataque. Havia algumas inconsistências em suas formações, mas havia mais pessoas fazendo as coisas da maneira certa do que aquelas fazendo da maneira errada, então todos estavam relaxando e entrando no ritmo das coisas. Cole pulou do galho em que estava empoleirado e começou a bater na árvore com seu machado.
Ele pode estar se esforçando demais com todo o negócio solo de anti-herói, mas sabia uma coisa sobre liderança. As pessoas eram motivadas a seguir quando você era uma delas. Com certeza ficar em uma posição elevada é bom e tudo mais, e tornava as coisas mais fáceis se elas admirassem você, mas isso era respeito. Estar no meio das pessoas significava que ele iria amado. No final das contas, Cole não era o tipo de pessoa que faria as coisas pela metade. Se ele tivesse respeito, então ele faria questão de receber amor e medo em troca. É claro que ainda surge a questão de como você pode obter todas as 3 emoções das pessoas que você liderou, mas, em última análise, enquanto as pessoas que seguem estivessem em fluxo sobre a maneira como se sentiam, elas nunca seriam unificadas nas negociações sobre como se livrar de você. Além disso, era impossível ter os 3, amado, temido e respeitado. Não, a menos que você queira incluir seus inimigos na equação. Então você poderá seguir alegremente o caminho do medo. Cole levantou a cabeça e coincidentemente seus olhos encontraram os de Raven. Ele sorriu mostrando dentes com presas e um sorriso extremamente zombeteiro. Era um desafio. Ele esperava que o Raven, homem, reagisse ou possivelmente tentasse fazer algo que prejudicasse seus planos para Cassandra e seu irmão. E embora esse possa ser um jogo perigoso de jogar, Cole teve que ser honesto consigo mesmo e dizer que não se importava muito com o que aconteceu com Cassandra e seu irmão. Algo estava acontecendo com as indústrias Nightmoon e o fato de que eles estavam envenenando apenas a colônia em Saturno até a morte, apenas para extrair até a última gota de lucro, o levou para o lado errado. Depois de descobrir isso, Cassandra e seu irmão se tornaram uma oportunidade. Com a Terra prestes a ser assimilada por um universo maior com poderes intergalácticos estabelecidos mais poderosos, a ideia de possuir um planeta no próprio sistema solar da Terra o atraiu extremamente. Em outras palavras, sua antena de homem de negócios captou um sinal para obter um lucro extremamente grande. É claro que ele teria que encontrar uma maneira de lidar com as fábricas que envenenam a colônia, mas ele poderia fazer isso e ainda ser capaz de explorar o planeta em busca de seus recursos. Caramba, ele poderia ter um monopólio sobre isso, o que o tornaria mais rico e lhe daria uma carta extra para jogar quando o tabuleiro de jogo se tornasse muito maior do que já era. Agora tudo o que Cole poderia fazer era tentar descobrir uma maneira melhor de fortalecer a si mesmo e aos filhos de seu irmão. Sua mãe e seu pai podiam cuidar de si mesmos e muito mais de seus avós. O que ele realmente queria era proteger o sobrinho e a sobrinha, pois eles eram inocentes de todo o sangue e drama que manchou sua família. Ele havia se vingado, mas nada disso importaria se eles não crescessem melhor do que ele. De acordo com Cassandra, a família Nightmoon estava tentando reduzir suas perdas, mas era tão gananciosa que tentava extrair até a última gota da colônia Saturno. Não importava que eles também tivessem uma concessão que os tornava o poder soberano de Saturno pelo que foram mais 400 anos. Cole sabia que eles iriam colocar aquela doação à venda. Eles não tinham os fundos, independentemente de quão ricos fossem, para semear outra colônia no planeta. Isso foi literalmente construir uma cidade do zero em um planeta que ainda era em grande parte inóspito para os humanos, já que a terraformação não tinha funcionado muito bem para o planeta. Mas Cole estava sentado sobre um monte de dinheiro e sobre uma pilha igualmente enorme no jogo, em preparação para quando todo o universo combinando merda acontecesse. Não adiantava ter dinheiro se você não pode gastá-lo para ganhar mais dinheiro. Não importava o que ele tivesse para ter uma palavra a dizer na nova realidade que estava por vir, e não era apenas estar no top 9F do ranking, havia mais pessoas de nível mais alto penduradas em diferentes cantos escondidos do universo em que Titan Rising Online foi esculpido. Ele poderia não ser capaz de chegar ao estágio que desejava, mas poderia ganhar dinheiro e ter ativos suficientes que dariam a ele e sua família tempo para se fortalecerem e fazerem seu nome. E ele não estava falando da família dele como está agora, ele estava falando da família que ele formaria, que ele lideraria. Cole estava olhando para o futuro. Era hora de começar a pensar como o chefe que ele pensa ser e assumir o controle total de seu destino antes que alguém faça isso por ele.
Cop sentiu um arrepio, se é que poderia chamar assim. Sempre houve nomes sofisticados dados aos sentidos sobrenaturais nas histórias em quadrinhos e nos filmes de super-heróis. Mas o melhor que ele pôde dizer foi que seu domínio era poderoso e ele não o estava aproveitando ao máximo. Mas ele estava aprendendo, a cada dia que passava Cole ficava melhor e mais forte, ele estava aprendendo novas maneiras de sinergizar suas habilidades e novas maneiras de utilizá-las. Foi por isso que foi uma surpresa para algumas pessoas quando ele mostrou seu machado e puxou a espada de onde estava pendurada nas costas. Para armar Glade Solitude, inimigos chegando, e assim que ele terminou seu aviso, o primeiro Darkling atacou, e Ursalim, aliás, foi direto para Cole. Ele tinha que ser honesto com toda a inteligência que essas coisas mostraram, a necessidade flagrante de sempre ir atrás dele para capturá-lo ou matá-lo era uma enorme desvantagem. Mas Cole também não podia culpá-los porque se ele fosse eles, ele também priorizaria o homem com a capacidade de consumi-los melhor do que eles poderiam consumi-lo, e pior ainda, sendo quase improvável com sua constituição demoníaca. Black Cut. O Ursalim perdeu a cabeça quando Cole girou com o golpe e enviou sua cauda para frente. Ele voou através do peito de um Chitterling que havia saltado sobre ele, enlouquecido e gritando, morrendo quando uma bola de fogo voou sobre sua cabeça, incendiando outro Ursalim. Cole sorriu e se moveu para o lado, antes de chutar o pé para frente, acertando um Chitterling que pousou na frente dele, fazendo-o voar de volta para as linhas das árvores. Cole respirou fundo e gritou: "Segure as linhas. Não deixe que eles fiquem atrás de você. Aqueles de vocês atrás da primeira linha derrubam as árvores à medida que avançamos. Aqueles na frente, depois de avançar 3 metros de capuz, a batalha gosta até que as árvores atrás de vocês sejam eliminadas, então troque com outros aspirantes, combatentes de longo alcance, por favor. Evitem colocar fogo na porra da floresta, mas, no final das contas, dê-lhes o inferno." Iarg HHH. Fim do capítulo. Capítulo 137. A Segunda Guerra do Ninho. Uma onda de ataques voou para a frente, atingindo os campos de Chitterlings que se aproximavam. Como ainda havia uma quantidade significativa de árvores na frente de todos e nem todos tinham a melhor mira, muitos ataques erraram. Mas os tanques fizeram seu trabalho mantendo a linha e garantindo que a onda de Chitterlings quebrasse contra o muro de defesa que eles haviam criado. Mas porque este não era o ninho, as ondas de Chitterlings que chegavam não eram muitas, na verdade havia sempre pequenos intervalos entre cada onda que permitiam a todos descansar e os tanques trocarem. Em última análise, mesmo quando a próxima onda chegou, não foram todos que tiveram que defender ou atacar os Chitterlings e outros Darklings, pois simplesmente não havia um número suficiente deles. Por causa disso, eles estavam progredindo mais rápido do que Cole esperava. Então, à medida que avançavam, uma árvore caiu e os Darklings foram mortos. Entre todos ao redor havia um grupo dedicado de aspirantes cujo trabalho era coletar as gotas deixadas pelos Chitterlings depois de terem sido mortos. Todos fizeram um acordo coletivo de que tudo o que fosse encontrado deveria apenas ser usado no desenvolvimento da clareira, e não na distribuição individual, já que ninguém seria capaz de fazê-lo igualmente. É claro que, como todos faziam parte da mesma facção, Cole teria definido isso por contribuição, mas dessa forma os recursos ganhos poderiam não ser suficientes e algumas pessoas tirariam mais proveito disso do que outras. E a verdade é que todos aqui desempenhavam o seu papel, por isso, embora alguns pudessem ter papéis menores que outros, ninguém contribuía menos que os outros. Então, em vez de compartilhar o saque, observadores dedicados o pegaram e correram de volta para a clareira para entregá-lo ao inventário da clareira. Cole parou por um momento para se afastar da linha de frente enquanto enviava uma mensagem para Farida. "Menor que como está ao seu lado? Maior que... Ele queria dizer mais, mas Cole não era de conversas longas, isso era apenas a soma do que ele se importava agora. Não demorou nem um minuto para que ela respondesse, palavras curtas e úteis e direto ao ponto.
Menor que agressivamente, alguns ursalins romperam a formação em um esforço de ataque concentrado, com poucos aspirantes discutindo. Nenhuma formação de vítimas intacta e avanço ainda a bordo. Cuidado com os ursalins, ataques suicidas estão sendo realizados por eles na tentativa de romper as formações. Eles explodem, avisam os tanques e se preparam para interceptar caso algum grupo de mais de 3 ursalins ataque uma parte da formação. Maior que, foi um pouco militar, mas Cole gostou. Ele rapidamente transmitiu a mensagem que ela havia lhe dado ao grupo que estava com ele e fez os ajustes necessários em suas formações para garantir que ficasse o mais unido possível. Mas Cole não poderia estar em todos os lugares, ele sabia que seu grupo vinha funcionando muito melhor que o de Farida por causa de sua presença, esqueça o respeito. Cole já havia provado que era uma pessoa séria, então talvez eles tivessem muito mais medo se ele do que as criaturas que os atacam de dentro das sombras das árvores altas. Roar RRR. Asterisco. O coração de Cole caiu. A princípio ele pensou que talvez outro dragão tivesse aparecido e estivesse prestes a causar problemas para suas formações, mas o rugido foi muito mais moderado. Do leste, perto da fronteira dourada que separava a floresta de tudo o que estava além, um enorme crocodilo Darkling surgiu das florestas, quebrando árvores em pedaços e correu em direção à formação, quase uma dúzia de ursalin em seus calcanhares. Cole se lembra do crocodilo Darkling, mesmo que seu nome oficial parecesse evitá-lo no momento, mesmo ele não tendo sido capaz de enfrentar sua força e velocidade. Tudo o que ele fez foi confiar em suas habilidades e se agachar para suportar seu ataque. Se chegasse à formação, todos os seus planos estariam arruinados. Mantenha sua posição. Todos ataquem. Dança das sombras. Cole saiu da própria sombra do Crocodile Darkling, diretamente sob sua forma enquanto agarrava seu rabo e cravava os calcanhares no chão. É seguro dizer que ele não teve tanto sucesso em sua tentativa de pará-lo, pois isso o arrastou para frente com um único foco para chegar à formação. Mas, finalmente, depois de alguns segundos, ele percebeu que havia uma pessoa ligada a ele e se moveu para atacar, suas mandíbulas enormes estalando atrás dele na tentativa de quebrar Cole ao meio com uma mordida. Mas Cole estava pronto para isso. Vertigem. O crocodilo Darkling estremeceu quando suas pernas pareceram perder força e ele caiu no chão. Ele uivou em confusão sobre o que estava acontecendo com ele, mas Cole já estava fazendo o próximo movimento quando puxou sua espada e pulou sobre ela. Voltar. A lâmina de Black Malakai brilhou viva com uma energia negra tingida com um tom roxo avermelhado. Ele usou Black Cut, aumentando-o com sua habilidade de matar com um golpe, Assassinate. A lâmina encontrou apoio no meio do crânio do Darkling Crocodilo, trazendo um fim rápido e estremecedor quando todos os movimentos foram interrompidos e outro Idealin decidiu aproveitar a oportunidade para pular sobre Cole na tentativa de atacá-lo, pegando-o de surpresa. Ele se virou rapidamente e deu ao ursalin, um urso, um abraço de urso literal quando ele imediatamente ativou, Sin-Eater. Ele se concentrou na habilidade, levando ao limite enquanto drenava o ursalin, transformando-o em pó em 5 segundos, aos longos 10 ou 7 segundos aos quais ele está acostumado com a habilidade. Ele estava mais forte do que no dia anterior, mais rápido, mais sábio, muito mais perigoso e com mais controle de suas habilidades. É claro que Cole sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas ele era perigoso o suficiente para que uma emboscada de um ursalin não significasse nada para ele. Ele veria isso chegando. Sua lâmina brilhou no ar enquanto ele cortava um Chitterlin ao meio. Alguns dos aspirantes passaram por ele, quebrando a formação para atacar os ursalins. Os combatentes de longo alcance decidiram até concentrar todo o seu poder de fogo nas criaturas, salvando-as do ataque explosivo suicida sobre o qual Farida os havia alertado. Mas nem sempre tudo correu conforme o planejado. Mais 3 grupos de ursalins surgiram da floresta, cada um deles liderado por 2 do mesmo crocodilo Darkling que ele acabara de eliminar. E o que era ainda pior era o fato de que agora havia mais ursalins, pelo menos 25 por grupo, e eles estavam vindo com um propósito. Cole sabia que apenas ficar sentado causaria ainda mais vítimas ao perceber que havia cometido um grande erro.
O primeiro Ursalim foi uma isca e, por causa do que Farida lhe contou, ele entrou em pânico o suficiente para tomar uma decisão errada e quebrar a formação sozinho. As pessoas saíram para lidar com o esquadrão Darkling de bombardeiros suicidas que se aproximava. Ele se virou e olhou em volta e percebeu que tinha que descobrir uma maneira de endireitar as coisas e rápido. Os Darklings agora os estavam atacando com estratégia, e porque Cole agora podia ver essas estratégias, ele percebeu que a classificação de perigo que ele havia atribuído a esse ataque aumentou por um fator de 2 ou 5. Ele teve que fazer alguma coisa com Cole rápido também, porque ele realmente não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou ele poderia. Reforme a formação. De volta às formações agora. Todos os ataques à distância estejam preparados para serem liberados contra os inimigos em meu caminho. Spectral Rover. O mundo tornou-se em tons de cinza à medida que Cole se tornou capaz de se mover extremamente rápido. Foi enquanto ele estava usando o Spectral Rover que ele percebeu ou pôde finalmente ver que todos os Darklings tinham amarras feitas de energia que conectavam cada um deles entre si. E mesmo assim, a mesma corda se uniu em um cordão central que conduzia mais fundo na floresta, provavelmente na direção do ninho. Cole estreitou os olhos, preocupado, mas ao mesmo tempo entendendo o que ele suspeitava antes ser verdade. Todos os Darklings parecem fazer parte de uma mente coletiva central. Talvez se ele conseguisse descobrir uma maneira de atacar aquela corda, ele seria capaz de tirar todos eles ao mesmo tempo sem muitos problemas. Em última análise, não era isso que ele estava fazendo no momento. Ele não conseguia descobrir uma maneira de atacar aquelas amarras agora, então o melhor que ele poderia fazer agora é atacar todas elas como havia planejado originalmente. A habilidade Chaos Blast teve um atraso que ele poderia aumentar ou reduzir à medida que a usava. Quanto maior o atraso, mais poderosa será a explosão. É claro que ele também poderia afundar mais energia nela do que o normal e a explosão seria mais forte ou menor dependendo de sua escolha. O tempo máximo que ele poderia definir para o atraso era de 5 segundos, e pelo que ele podia ver, os crocodilos levariam 3 segundos para alcançá-los e os ursalins perto de 7. Cole calculou a distância o mais besta que pôde para todos os 3 grupos, então ele começou a deixar Chaos Blast, após Chaos Blast, no chão. Cada um deles teve atrasos diferentes, mas todos estavam cheios de energia. Era seguro dizer que Cole atingiu o fundo do poço de sua impressionante reserva de energia para criar um campo minado literal. Ele correu de volta para a formação assim que a duração do Spectral Rover chegou ao fim. E bem a tempo de dar ao seu exército as ordens que ele já esperava. Ataque. Fim do capítulo. Capítulo 138, Nest War e Asterisco Boom. Asterisco. Foi uma carnificina diferente de tudo que Cole já tinha visto ou jamais pensou ser capaz. Era como se todas as explosões do caos que foram colocadas por todo o campo de batalha como minas tivessem uma espécie de efeito ressonante. Cole não tinha certeza de que palavra usar para descrever exatamente o que acabou de experimentar. Talvez a melhor coisa a dizer sobre seria chamar isso de reação em cadeia de proporções épicas. A explosão em si foi ruim o suficiente para que a própria pessoa que a facilitou, ou seja, o próprio Cole, foi jogada para trás, com a pele em carne viva pela onda extrema de energia caótica que foi liberada pela explosão. Cole se chocou contra a frente da formação de seu próprio exército, mas ele não foi o único que restou para enfrentar todo o peso do ataque, já que cerca de 1,5 metro de combatentes na linha de frente foram todos arremessados para trás com ferimentos graves. Foi tão ruim para eles, mas para os Darklings foi um jogo totalmente diferente, já que pedaços de carne, torso e membros foram vistos voando em todas as direções. Para aqueles que estavam diretamente sobre a zona de explosão, seus corpos foram literalmente reduzidos ao nada. Cole não tinha certeza se as explosões teriam sido suficientes para detê-los, mas em vez disso tudo se juntou para criar uma explosão massiva que quase custou a ele, suas vidas. Cole realmente precisava gastar muito tempo entendendo suas habilidades e outras habilidades. Ele tinha que saber até onde ele poderia e quais eram seus limites.
Cole se levantou com os ouvidos zumbindo, ele olhou para trás atordoado observando enquanto a linha de trás composta principalmente por curandeiros, aspirantes de apoio e atacantes de longo alcance avançava em direção àqueles que estavam caídos. Já havia raios de habilidades de cura voando no ar, uma variedade deles com diferentes métodos de ativação. Cole até viu alguma habilidade de cura que precisava que a pessoa sendo curada passasse despercebida primeiro ou outra que exigia que ela fosse estimulada sexualmente, como evidenciado pela mulher que tinha a mão profundamente enfiada nas calças de um orc, acariciando vigorosamente enquanto a outra mão brilhava em seu peito. Por alguma razão naquele momento Cole sentiu uma sensação de extrema raiva fria enquanto olhava para o orc, e ficou feliz em notar que ele não era o único homem nas proximidades que se sentia assim. Ele grunhiu enquanto se virava e tentava ficar de pé. Ele tropeçou apenas por 4 pessoas que tentaram ajudá-lo a se levantar. Infelizmente para eles, Cole recuperou o equilíbrio rapidamente e deu um passo à frente, apenas para que os 4 batessem as cabeças um no outro. Ele estremeceu e olhou para eles se desculpando. Ele era o líder, então todos queriam cair nas boas graças dele. Ele não conseguia entender isso, era sabedoria total beijar a bunda do chefe. No entanto, este não era o momento e ele ficaria feliz em aceitar todos os beijos depois que o ataque terminasse, mesmo que ele achasse que era estúpido e irritante. Cole suspirou e balançou a cabeça, ele era um enigma por completo. Ele disse que não conseguia entender as mulheres, que inferno, ele não conseguia nem entender a si mesmo. Cole respirou fundo enquanto sibilava, mostrando as presas enquanto seu corpo se soltava e tremia involuntariamente. Cole ficou chocado com sua reação ao perceber que sibilar e estremecer do jeito que acabou de fazer não era algo sinônimo de seu personagem. Então ele cheirou e sibilou novamente, o cheiro no ar cheirava a energia e poder de uma forma que Cole nunca havia sentido antes. Era até estranho que ele pudesse realmente atribuir aromas à energia e ao poder, era como se depois da explosão o caos no ar parecesse despertar algum tipo de instinto primitivo das profundezas de seu corpo. Foi isso, Cole finalmente percebeu porque seu lado primordial, que honestamente ele não tinha ideia que tinha, foi ativado. Realmente havia caos no ar, e enquanto Cole não tinha tanta certeza do que aconteceria com sua presença no campo de batalha, o que ele sabia era que estava ansioso para ter sua mão presa profundamente no corpo de um Darkling. E então ele cedeu a esse desejo. Um grunhido selvagem escapou de sua boca quando Cole saltou para o chão e começou a correr de 4 como um carcaju ou um tigre dente de sabre. Mesmo na névoa em que ele estava, ele ainda era capaz de ver a enorme quantidade de destruição que havia sido causada pela maneira como ele usou sua habilidade Chaos Blast. Havia uma enorme cratera cheia até a borda de poeira e madeira cuidadosamente recolhida e cortada. Para torná-lo ainda mais significativo, a cratera era tão longa quanto a barreira da clareira até o limite da floresta, a uns bons 500 metros uma da outra, o que significava que a circunferência era absolutamente insana. Cole nem percebeu que havia sido jogado para trás muito mais do que inicialmente. Basicamente, pelo que ele pôde ver, a maior parte do dano da habilidade foi direcionado ao próprio solo, o que significa que se os ataques tivessem de alguma forma sido capazes de ocorrer um pouco mais alto no ar ou se tivesse sido possível criar um Chaos Blast desse rendimento, então talvez Cole teria eliminado todos eles, e por todos eles ele se referia a todos, os aspirantes e os Darklings combinados. Ele estava atualmente correndo para o lado, não para a cratera, e assim como ele havia imaginado, ainda havia alguns retardatários vivos. Cole rosnou e aumentou o passo, o peso do Black Malakai batendo em suas costas. Ele saltou de uma maneira que não era diferente de um animal, ele abordou o ursalim que estava em seu caminho, seu impulso esmagando-os um contra o outro enquanto eles rolavam pelo chão e nas cinzas dos Darklings que haviam sido pegos no chão. Raio de explosão. Eles pararam quando Cole rapidamente montou no ursalim apenas para receber uma enorme pata no peito. Ele tinha visto o ataque chegando, mas não conseguiu reagir a tempo devido à velocidade dele. Ele foi atirado para trás, seu corpo quicando no chão, mas em vez de reagir à dor,
Cole deixou o impulso do golpe deixá-lo ricochetear no chão e ela voltou para o urso com o punho cerrado e a boca cheia de presas que de alguma forma substituiu seus dentes normais. Ele bateu com o punho no nariz do ursalim, energia negativa vazando dele enquanto ele explodia a cabeça do Darkling. Ele não pensou em matar quando se recostou e um chiado voou na frente dele. Cole agarrou-o pela cauda e levantou-o, pendurando-o de cabeça para baixo e imediatamente usou Sin Eater, drenando toda a energia da criatura, levantando-se lentamente enquanto virava pó em sua mão e era soprado pelo vento. Ele encolheu os ombros e zombou, ele instintivamente empurrou a habilidade através de seu corpo. Sin Eater estava agora operando em uma capacidade que nunca havia alcançado antes, e não por falta de tentativa, mas porque Cole simplesmente não conhecia os limites e a extensão de todas as suas habilidades. Ele estava navegando até agora e Titan Rising Online não era como os outros jogos, isso já havia sido entendido. Nenhuma das habilidades funcionava linearmente, elas eram flexíveis em sua aplicação e uma única habilidade provavelmente poderia ser usada de centenas de maneiras diferentes, desde que sua energia, controle e os parâmetros da habilidade em si permitissem que ela fosse usada. Foi por isso que mesmo quando as habilidades eram as mesmas, não havia dois jogadores iguais, e o mesmo poderia ser dito para todos os aspirantes que faziam parte da Clareira Solitude. Todos eram únicos, ninguém aqui havia caído nas restrições que eram esperado dos RPGs da velha escola. Os tanques também poderiam ser DPS ou, pior ainda, magos, os limites eram apenas sua imaginação e até onde você estava disposto a ir para experimentar. E com isso foi como se um interruptor tivesse sido ligado na cabeça de Cole. Sua própria energia de repente explodiu de suas pernas enquanto garras deslizavam de seus dedos das mãos e dos pés. Ele voou para o ar e soltou outra explosão de energia, disparou 4 metros no ar e inclinou-se em uma espiral e então explodiu a energia de seus pés novamente. Isso o atirou para frente enquanto seu corpo voava por alguns galhos além da borda da cratera. Ele soltou as mãos ao passar por um galho, suas garras rasparam nele quando o prenderam por um momento e retardaram sua queda quando ele caiu no meio de um exército de Darklings que estavam observando e esperando nas sombras que os aspirantes se aproximassem. Chaos Blast atendeu a chamada enquanto Cole envolvia a habilidade contra seu punho em vez de fazer uma bola como costumava fazer. Ele puxou a mão para trás para obter mais força e deu um soco no chão enquanto caía de joelhos com uma ainda levantada no que era definitivamente uma aterrissagem de super-herói, o agora muito demônio como Cole sorriu quando a habilidade liberou uma explosão de energia com ele em seu epicentro. O som do caos veio em seguida. Fim do capítulo. Capítulo 139, Guerra do Ninho e V. Foi Sun Tzu quem disse que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A ideia era que todos avançassem juntos para reduzir a chance de caos e a chance dos Darklings flanquearem os aspirantes e causarem mais baixas do que o necessário. Agora, embora Cole tivesse praticamente transformado isso em um show de um homem só, enquanto saltava de Darkling em Darkling, contando com eles dentro dos limites da floresta, suas garras eram a única arma em que ele confiava para causar tanta carnificina entre suas fileiras. Felizmente, Cole conseguiu dar a ordem para reorganizar a formação, dessa forma eles ainda se protegeriam. Foi agora, em um daqueles raros momentos durante a luta, em que a clareza finalmente se instalou em Cole, que ele percebeu que havia decidido uma mensagem de Farida. De acordo com o que ela havia enviado, seu lado da luta não estava enfrentando tantos problemas quanto Cole e seu grupo estavam enfrentando. E por mais detestado que fosse admitir isso, Cole sabia que a razão pela qual a luta era mais difícil deste lado era por causa dele. Ele esperava que talvez a pressão fosse equilibrada e ambos os lados avançassem no mesmo ritmo para que todos chegassem ao melhor juntos e depositassem o temor de Deus sobre esses Darklings. No entanto, a pressão era muito maior do lado deles na luta e Cole sabia que era apenas uma questão de tempo até que fossem invadidos pelos Darklings. Era ele quem estava lutando na floresta enquanto eles se reagrupavam, então ele sabia que era irritante porque essa quantidade de fixação estava realmente começando a assustar Cole.
Agora era semelhante ao tipo de comportamento que você esperaria de um perseguidor ou talvez de um paparazzi. Todos os outros deveriam ter energia semelhante à sua, então o que o tornava muito mais delicioso do que os outros, ele tinha certeza de que também não era o único que tinha a capacidade de se curar de danos, sua própria habilidade parecia ser muito mais forte que a maioria. Mas no final ainda era ele quem eles procuravam, e isso praticamente fazia dele a chave para este conflito, desde que ele fosse capaz de pensar e planejá-lo bem. Talvez ele fosse capaz de lidar com esta pressão e fazer isso, será mais fácil para os outros aspirantes limpar a floresta. Dança das sombras. Ele saiu da sombra do homem-pássaro de duas asas, assustando-o quando soltou um grito severamente indigno. Cole o ignorou e se virou para a pessoa que ele procurava, o próprio Raven Nightmoon. Cole deu um passo à frente e deu um passo para trás, com os olhos abertos de medo, como se estivesse lutando durante todo esse tempo e olhando por cima dos ombros para que Cole atacasse. Cole ignorou e ainda deu um passo à frente, o braço, dos dedos até o cotovelo, gorduroso e manchado com os fluidos energéticos que compunham o corpo dos Darklings, mas além disso, as garras afiadas que apontavam aqueles dedos ainda eram perigosas, o suficiente para dar uma pausa a qualquer corpo. Se você me machucar, eles morrerão. Os piratas não vão matá-los, ele apenas os manteria como reféns e os deixaria ir assim que você cedesse às minhas exigências, seu bastardo. Se você tocar em um único fio de cabelo da minha cabeça ou até mesmo tanto quanto me faça perder uma única vida, eles estão mortos. Você me ouviu, Cassandra e o filhote estúpido de um filho inútil, Silas, estão mortos, porra. Cole piscou os olhos uma vez e duas vezes e depois fez uma pausa quando percebeu o que acabara de ser dito. Oh! Ele se virou e viu que todos os outros estavam igualmente chocados e observando Raven Nightmoon como se ele fosse uma espécie de fóssil em um museu, mas acima de tudo o olhar que ele viu que provavelmente mais o irritou foi que todos também estavam olhando para ele de uma maneira semelhante a que se daria a um homem morto andando. Eu só queria que você assumisse o comando enquanto eu atraio o resto dos Darklings para o meu lado, dessa forma a pressão seria aliviada e você poderia atacar a retaguarda deles enquanto eles estão focados em me perseguir. Acredito que a questão de você assumir o comando pode ser arquivada permanentemente. E como estamos atualmente no meio de uma batalha, não posso lidar com você por esse erro tão grande que você acabou de cometer, e acredito que o chefe de sua família será, ouvindo sobre isso, especialmente considerando o fato de que já estávamos em negociações sobre como cortar uma porcentagem das minhas ações da Sierra Corp. Em troca, eu terei os direitos de Saturno que sua família possui. Agora, porém, você me deixa, não há escolha a não ser informar a ONU e o Conselho Galáctico que nos veremos depois que tudo isso acabar em Raven Nightmoon. Cole observou a expressão do homem-pássaro e ficou satisfeito com a expressão chocada em seu rosto depois que Cole explicou a profundidade do relacionamento que ele havia formado com a família Nightmoon em pouco menos de um dia. Porém, ele fez uma coisa, dizer a Cole que pelo menos Raven Nightmoon havia agido por conta própria e que esse não era um movimento sancionado por toda a família, pois teria sido bastante problemático. Cole não tinha certeza se teria paciência para lidar com espionagem corporativa em nível galáctico, o que significaria que ele teria que confiar ainda mais em seus avós e isso não lhe agradava. Ele moveu seu olhar e felizmente ele caiu sobre o quarto membro do conselho que até este ponto Cole ainda não conseguia lembrar o nome dela. Qual é autor? Preguiçoso demais? Ei! Assuma o controle dos aspirantes e certifique-se de que eles ainda estejam se aproximando do ninho com base nos planos que eu estabeleci. Vou atraí-los para mim para reduzir a pressão sobre todos vocês, dessa forma vocês podem ser fresco para a luta que está por vir. Talvez tenhamos que recuar quando toda a floresta tiver sido derrubada, mas por enquanto isso está apenas em debate. Cruzaremos a ponte quando chegarmos lá, mas por enquanto, continue avançando e proteja-se, para cada um. Cole Order então se virou para se mover antes de fazer uma pausa, então rapidamente se virou e cortou com suas garras o rosto de Raven Nightmoon, ignorando os gritos e gritos assustados que ele soltou enquanto segurava seu rosto. Spectral Rover,
O caos no ar foi severamente reduzido, permitindo a Cole muito mais clareza sobre seus movimentos agora. No entanto, algo foi desbloqueado dentro de seu corpo e sua mente. Não havia como ele voltar a ser como era antes, e finalmente ele também sabia que precisava de mais tempo para refinar cada uma de suas habilidades. Ele apareceu na frente do Darkling, que era um pouco parecido com um rinoceronte, mas tinha asas de besouro nas costas. Parecia que seu corpo era um pouco grande demais para aquelas asas de besouro levantá-lo, já que a criatura era extremamente desajeitada com seus movimentos. Mas desajeitado ou não, era uma presa e Cole veio em busca de vingança enquanto sua mão esquerda golpeava para cima, envolta fortemente em energia negativa. Ele pegou o Darkling sob a mandíbula, arrancando uma enorme quantidade de carne enquanto Cole puxava Black Malachi de suas costas e mergulhava a lâmina profundamente nos olhos do Darkling e usando Sin Eater exatamente ao mesmo tempo. Ele ignorou quando seu corpo virou pó e cortou sua espada para fora, energia negativa envolvendo-o enquanto ele usava corte preto, liberando uma onda preta acinzentada que engoliu tudo em seu caminho. A essa altura, um número suficiente de Darklings já o havia notado enquanto ele avançava e, assim como ele suspeitava, eles o seguiram. Houve vaias selvagens, uivos, gritos e rugidos enquanto todos lutavam e tentavam derrubá-lo. Mas Cole foi rápido, mais rápido do que ele pensava ser possível enquanto percorria a distância na floresta como um cruzador leve se movendo pelo espaço. Enquanto ele corria, Black Malachi foi atacado, acabando com diferentes Darklings, tudo isso feito na tentativa de manter o Egro sobre si mesmo. E ele estava fazendo isso muito bem. No entanto, quanto mais perto um deles chegava de Cole, isso significava o fim para eles, pois todos o perseguiam como um alegre bando de palhaços. Mas eles eram palhaços que estavam perto do destino quando Cole percebeu que a razão pela qual de repente havia tantos era porque ele estava muito mais perto do ninho do que pensava, a apenas 150 metros de distância da cratera e do outro. A equipe também estava próxima, mas eles também tiveram um problema devido à quantidade de Darklings que havia por perto. Cole rosnou, era hora de colocar e encerrada a primeira fase deste ataque. Ele abriu a opção de chat para a facção e enviou uma mensagem de voz que todos certamente ouviriam. Glade Solitude. Prepare-se para a fase 2. Fim do capítulo. Capítulo 140, Guerra do Ninho V. Se você perguntasse o que foi a fase 2, os habitantes da Clareira Solitude teriam lhe contado uma variedade de golpes diferentes. Nós diríamos que era uma medida ambiciosa, outros diriam que era uma ideia precipitada e que causaria a morte de muitas pessoas, e então outros diriam que era a ambição selvagem de um homem louco faminto por poder. Mas, no fundo, eles sabiam que a fase 2 era a única outra coisa em que poderiam cair se, por algum motivo ou outro, seus planos encontrassem um obstáculo, e esse obstáculo teria que ser se suas formações se desorganizassem antes que pudessem chegar ao ponto final. Ninho. E pior ainda, estar desorganizado não era apenas o cenário que os levaria a colocar o plano em ação, mas se eles tivessem que lidar com muito mais Darklings do que o esperado e se houvesse perdas entre eles. Era uma loucura, mas era o único jeito, e foi por isso que no momento em que a fase 2 foi chamada, metade dos lutadores se virou e de repente começou a correr para salvar suas vidas, voltando direto para a clareira e para a proteção de seus limites. Cole, por outro lado, teve que fazer uma coisa e apenas uma coisa, ele teve que se entregar. Pelo menos o tempo suficiente para o seu povo voltar para a clareira. Ele pousou no meio do exército Darkling com um grito alto, lançando uma explosão do caos no meio deles para fazer uma explosão tão alta quanto ele poderia fazer. Então ele atacou, ativando Half Drive e entrando em ritmo enquanto se abaixava sob ataques selvagens e retaliava com sua lâmina e suas garras agindo como uma forma de arma auxiliar, Black Demon Swordsmanship, para mostrar seu poder absoluto. Felizmente para todos eles, Cole ainda era o alvo, aquele de quem todos queriam pegar um pedaço e os Darklings atenderam ao chamado em massa. Alguns deles ainda pararam para perseguir os aspirantes, mas não era nada que eles não pudessem lidar, então ele não estava preocupado.
Honestamente, era isso que Cole pretendia, embora ele precisasse fazer isso de novo quando as coisas desacelerassem, essa era uma chance para ele treinar um pouco. Mas desta vez ele não estava usando nenhuma de suas habilidades, era ambicioso, mas ele iria ver até onde poderia levar, ímpeto de ira, esgrima do demônio negro e constituição demoníaca. Essas eram as habilidades passivas que eram o sustento de todas as suas lutas, e ele queria ver o quão melhor poderia melhorar se escolhesse estar mais consciente delas, em vez de apenas deixar o sistema guiar seus movimentos e instintos em suas ações, uso deles. Ele deu um passo para trás e girou com o pé direito, virando-se para o lado quando uma enorme garra de ursalim atingiu o local onde ele estava. Ele evitou o ataque com apenas um fio de respiração. Sua espada era flexível o suficiente para subir e entrar na garganta da criatura e sair pelo topo de sua cabeça antes de Cole se abaixar, agachando-se enquanto outro Darkling enorme saltou sobre sua cabeça e se chocou contra o corpo do já falecido ursalim. Cole esfaqueou Black Malakai para cima no processo, certificando-se de esfaquear o Darkling enquanto ele voava acima dele. Ele se levantou, seu movimento muito pouco humano enquanto corria para frente e saltava no ar, girando enquanto segurava Black Malakai estendido para fora de seu corpo. Alguns filhotes que começaram a pular no ar foram transformados em pó quando seu corpo se aproximou o suficiente deles. Cole então pousou nas costas de outro Darkling crocodilo, o que fez com que a criatura soltasse um rugido assustado enquanto se curvava amplamente, tentando derrubá-lo. Mas Cole encontrou seu equilíbrio. Foi estranho porque ele não estava com sua armadura, mas estar no controle total e completo de seu corpo significava que ele poderia ajustar seu peso corporal com leves micromovimentos que o mantinham centrado nas costas do crocodilo sem ter que sentir a necessidade de se agarrar a algo ou pular. Um Chitterling saltou sobre ele, mas o punho da Black Malakai bateu em seu rosto quando, naquele momento, Cole transformou a espada em um cajado de lâminas duplas. O meio era o punho, enquanto lâminas de 2 metros de comprimento se estendiam dele. Ele girou e esfaqueou a cabeça de um ursalim ao seu lado e então usou sua força bastante aumentada para levantar a fera empalada sobre sua cabeça e esmagá-la em outro grupo de Darklings que se dirigiam para ele, e com força suficiente para eliminar alguns dos eles, e apesar de tudo ele ainda estava nas costas do crocodilo, como se fosse uma espécie de montaria. Embora ele teria alegremente levado Morgan em sua forma de Wolf King Mechanoid. Cole transformou Black Malakai em um machado que ele cortou com todo o seu poder, conseguindo dividir a cabeça do crocodilo embaixo dele em 2, e seu corpo parou repentinamente e Cole arrancou o machado unilateral e o transformou em um enorme machado de lâminas duplas. Ele girou, encontrando a borda voltada para o chão e o céu e se virou e utilizou todo o seu poder para acertar a lâmina do machado no corpo da pessoa que pensava que poderia se aproximar furtivamente dele. O fato de ser a mulher negra foi ainda mais um bônus e ela foi esmagada no que restava da floresta, derrubando algumas árvores no processo. Para sua surpresa, todos os Darklings ao redor trancaram-se e gritaram como se tivessem sido atingidos, alguns deles até morreram. Foi uma loucura, e Cole ficou mais do que feliz em observar não apenas seus inimigos, mas também seu próprio corpo. Ele nunca havia percebido isso antes pois sempre esteve tão focado em suas lutas, especificamente em seus oponentes, ou talvez só estivesse percebendo essa mudança pela primeira vez devido ao recente refinamento racial. De qualquer forma, independente do que fosse, Cole poderia sentir cada nervo, músculo e osso de seu corpo. Ele tinha controle completo e total sobre isso e ainda mais filho da energia que sentia fluindo e correndo por seu corpo como 1000 rios ao mesmo tempo. Ele não sabia como descrever, sentia-se vivo, forte, rápido. Ele se sentiu perigoso. Todos os seus sentidos estavam trabalhando em conjunto com seu domínio para lhe dar uma consciência do que estava ao seu redor que era absolutamente sobrenatural. Ele balançou a cabeça enquanto se agachava, retornando o Malakai negro à sua forma normal e então embainhando-o nas costas. Então ele se sentou, ainda nas costas do crocodilo, com uma perna pendurada no enorme animal que tinha o dobro do comprimento e da largura que você esperaria que um crocodilo tivesse, então esperou.
Não demorou muito para os Darklings se reorientarem, mas eles não fizeram nenhum movimento, pois parecia que Cole estava esperando por eles. Ele voltou sua atenção para a floresta e esperou, e logo a mulher Darkling saiu dela, com folhas e galhos junto com lascas de madeira grudadas em seu corpo. Ela estava furiosa, isso era óbvio pela sua expressão, mas ela ainda estava pronta e disposta a conversar, o que era uma coisa que estava a favor de Cole. Ele estava ganhando tempo, os aspirantes estarão de volta e ele estava se mantendo pronto para o que seria definitivamente uma jornada selvagem para concluir este duelo épico entre o homem e o Darkling. Ele tinha certeza de que os diretores responsáveis pela transmissão teriam um dia de campo, e então fez uma pausa, arregalando os olhos ao lembrar de repente que cada momento gasto neste jogo, ou este universo estava sendo transmitido e ele estava vinculado por contrato a vê-lo, através, o que significava que ele havia falado tantas coisas secretas que ele mesmo tinha que manter, confortável consigo mesmo e esquecendo que estava sendo transmitido. Porra! Infelizmente isso não é biologicamente possível para nós dois, mas no final das contas podemos experimentar o suficiente para ver o que pode ser possível. Poderíamos inaugurar outra raça de Darklings e assumir o controle da Endless Pangaea por toda a eternidade. Cole franziu o rosto em confusão e então perguntou: não fique tão idiota, meu amor, por que diabos você acha que eu queria você de volta desesperadamente? Você achou que é porque eu queria comer você? Bem, eu quero comer, querido, de mais de uma maneira, mas, desde aquele dia, não consegui tirar você da cabeça, então continuei mandando-os atrás de você, para trazê-lo para casa, para mim. Mas você se recusou a voltar. Sua voz subiu para uma oitava mais aguda enquanto suas feições se transformavam em algo saído de um filme de terror antes de voltar ao normal enquanto ela dava o que provavelmente estava pensando ser um sorriso recatado. Baby, venha comigo, vou colocar o mundo a seus pés e te mostrar coisas que você nunca viu ou sentiu antes, junte-se a mim, ou que o EIMAR é isso a porra de clareira no chão. Aspas. Fim do capítulo. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais, Immanuel Kant.